O garoto acorda e percebe algo estranho. O mundo parece completamente diferente. Aquilo que ele usava todos os dias como seus óculos de miopia agora está totalmente embaçado. Ele pensa que sua visão piorou, mas ao olhar no espelho fica em choque. Seu corpo, que antes era magro e fraco, agora está cheio de músculos bem definidos, como se estivesse cheio de energia. Alguém pergunta se ele está bem. Ele responde que sim, mas admite que algo mudou. E mudou muito. Empolgado, ele desce correndo e acaba pulando incrivelmente alto. Sua velocidade também está absurda. Chegando perto do nível de um atleta como o Usain Bolt, ele consegue alcançar o ônibus escolar com facilidade. Mas algo ainda mais estranho acontece quando ele toca em um cartaz colado no ônibus. Sua mão simplesmente gruda e ele precisa fazer força para se soltar. Mesmo assim, ele olha para a mão limpa e não percebe que seu corpo já não é normal. Na hora do almoço, algo ainda mais surpreendente acontece. A garota que ele gosta passa ao seu lado. Ele levanta a cabeça e de repente sente algo estranho atrás dele. No mesmo instante, a garota grita. Mas rapidamente ele reage com reflexos incríveis e acaba salvando a situação. Isso faz com que ele tenha um primeiro contato inesperado com ela. Mas logo depois, ele percebe que os talheres também grudaram em sua mão como se fossem colados. Então ele tenta tirar com a outra mão e acaba descobrindo algo inacreditável. Fios de teia começam a sair do seu pulso, revelando que ele ganhou habilidades totalmente fora do comum. Enquanto ele puxava, mais fios finos como cabelo surgiam e grudavam no prato da mesa ao lado. Por sorte, ninguém percebeu aquela cena estranha. Peter rapidamente puxou de volta, mas acabou fazendo um prato cheio de restos voar direto nas costas do valentão da escola. Percebendo que a situação tinha ficado ruim, Peter se levantou e saiu rápido do refeitório. Porém, o fio grudado no prato acabou denunciando por onde ele tinha ido. O valentão não aceitou aquela humilhação e imediatamente saiu correndo atrás dele junto com seus amigos. Antes mesmo que se aproximassem, Peter já conseguia perceber tudo ao seu redor com extrema clareza. Até detalhes minúsculos como um aviãozinho de papel no ar, moscas voando pelo corredor e até gotículas de água saindo do canudo de um colega. Nada escapava da sua percepção. O primeiro soco veio forte, mas Peter desviou com facilidade. Mesmo assim, o valentão não percebeu o problema e continuou atacando sem parar. Cada soco parecia lento para Peter, como se estivesse vendo tudo em câmera lenta. O segundo golpe passou direto. O terceiro também não acertou nada além do ar. O valentão ficou cada vez mais irritado. Enquanto isso, Peter desviava com movimentos impressionantes. Em um dos ataques, ele chegou a inclinar o corpo para trás com uma agilidade absurda. E quando tentaram pegá-lo por trás, ele simplesmente saltou e girou no ar, completando um giro incrível antes de pousar com perfeição. Tomado pela raiva, o valentão resolveu usar seu golpe mais forte. Um ataque que levou anos para aprender. Mas no instante seguinte, Peter segurou seu pulso com facilidade. Sem esforço algum, ele lançou o agressor a vários metros de distância. A luta parecia encerrada e Peter, por um momento, sentiu a vitória. Mas ao olhar ao redor, ele percebeu algo diferente. No meio da multidão, o olhar de Mary estava cheio de medo. Foi nesse instante que Peter entendeu que algo dentro dele havia mudado completamente e que seus novos poderes não eram apenas uma vantagem, mas também algo que poderia... Sem saída, olhando para os resíduos de teia ainda presos em seu pulso, o coração de Peter de repente deu origem a uma ideia ousada. Para cima e além chicote, ela está dentro, vai, teia vai. Justo quando ele estava prestes a desistir, um jato de teia voltou a disparar, então ele repetiu o mesmo gesto mirando no guindaste distante. E como esperado, a teia disparada grudou instantaneamente, depois de confirmar que era resistente o suficiente. Peter imediatamente subiu pela parede externa do prédio. Em seguida fechou os olhos e simplesmente se jogou. E o resultado foi exatamente como ele imaginava, naquela noite ao voltar para casa. Peter percebeu que a cozinha já estava toda reformada. Só então se lembrou de que pela manhã havia prometido ao tio Ben que voltaria para ajudar. Ao ver o jantar que ele havia deixado, Peter ficou cheio de culpa. Nesse momento, do lado ao lado vieram novamente os sons das discussões entre os pais de Mary. Então, aproveitando a chance de levar o lixo para fora, Peter foi falar com Mary mais uma vez. Mas nesse instante, a aparição repentina do valentão da escola quebrou aquele breve momento de paz. Ao ver a garota que ele gostava entrando no carro esportivo do outro, os olhos de Peter se encheram de inveja. Se até alguém derrotado por ele podia dirigir um carro de luxo, então por que ele não poderia? Mas ao abrir o jornal, ele percebeu que um carro novo estava muito além de suas condições. Até mesmo o mais barato carro esportivo usado custava pelo menos $2.500 naquele momento.
No jornal, o anúncio de uma luta chamou a atenção de Peter. Bastava ficar no ringue por 3 minutos para ganhar $3.000. Ao imaginar poder sair por aí com a garota que gostava, seus hormônios da juventude falaram mais alto. Então Peter imediatamente pegou seu caderno de desenhos, usando as cores da aranha que o mordeu como base. Criou seu primeiro traje. Em seguida começou a se preparar para a luta da noite. Mas acabou fazendo uma bagunça enorme no quarto sem perceber. Suas mudanças recentes também chamaram a atenção de Ben e May. Justamente quando Peter estava saindo para a tal luta, Ben disse que ia dar uma carona, já que era caminho, levando ele até a biblioteca onde ele disse que iria. Perto de descer do carro, Ben aproveitou para conversar sobre o que vinha acontecendo. De forma séria, ele explicou que as escolhas feitas no ensino médio poderiam definir o futuro dele. Então era importante não seguir pelo caminho errado. Ele comentou sobre o que aconteceu com Thompson e disse que só porque alguém tem poder não significa que pode fazer o que quiser, lembrando que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas Peter não quis ouvir nada disso. Respondeu para Ben não agir como um pai dando sermão. Magoado, Ben decidiu não insistir. Apenas disse que passaria às 10 da noite para buscá-lo. Assim que o carro virou a esquina, Peter voltou imediatamente e entrou em uma arena de luta próxima. Ao ver o adversário daquela noite, seus olhos se arregalaram na hora, porque o oponente era simplesmente um gigante com músculos impressionantes. O Humano-Aranha, isso é o melhor que você tem, né? Ah, isso é ridículo. Como o nome que Peter escolheu não era nada chamativo, o apresentador decidiu na hora dar um novo nome para ele, Homem-Aranha. Mas quando ele apareceu na arena, a reação foi totalmente diferente do que ele esperava, porque o público começou a vaiar sem parar. Afinal, na visão deles, aquele garoto magro só estava indo direto para a própria morte, para garantir que ele não fugisse na última hora. Assim que Peter entrou no ringue, os funcionários soltaram uma jaula enorme, prendendo tudo ao redor com correntes pesadas. No momento em que o sino tocou, o gigante partiu para cima com tudo, mas Peter apenas saltou com leveza, desviando facilmente do ataque. Como ele só precisava aguentar 3 minutos para vencer, ele começou a usar suas teias mantendo distância e desviando dos golpes. Só que o adversário não jogava limpo e tentou surpreender atacando com um banco numa emboscada. Vendo que a situação podia ficar perigosa, Peter reagiu rápido chutando o rosto do gigante com força. Em seguida aplicou uma sequência de golpes ágeis derrubando o oponente e finalizando a luta sem dificuldade. Ele venceu com facilidade, mas quando foi receber o prêmio veio a decepção. O dono do evento agiu de forma desonesta e entregou apenas $100, dizendo que ele não completou os 3 minutos. Mesmo indignado, Peter não teve escolha além de aceitar calado, já que ainda era só um estudante sem poder algum. Porém, ao sair da sala, um homem grande de cabelos grisalhos entrou ao mesmo tempo carregando uma sacola, e logo em seguida sacou uma arma já preparada, criando um momento tenso que mudaria tudo. Peter estava prestes a ir embora, mas antes lançou um olhar para o escritório. Mesmo ouvindo o chefe gritando desesperadamente, ele ficou parado na porta do elevador e decidiu ignorar tudo. Virando o corpo, ele deixou o criminoso escapar. O chefe ferido ainda questionou por que ele fez aquilo, mas Peter respondeu friamente que aquilo não era problema dele. Naquele momento ele achou que estava fazendo justiça do seu jeito, porém sem perceber, o destino já começava a mudar completamente sua vida. No caminho de casa, Peter percebeu uma multidão reunida na calçada. Curioso, ele se aproximou para ver o que tinha acontecido. Mas ao olhar mais de perto, seu mundo desabou. O homem caído no chão era seu tio Ben, que estava ali sem vida após ser atacado por um ladrão de carros. Ao lembrar das palavras duras que disse mais cedo, Peter não conseguiu se segurar e começou a chorar, tomado por um arrependimento profundo que apertava seu peito. Nesse momento, a polícia informou pelo rádio a localização do criminoso. Consumido pela dor e pela raiva, Peter decidiu agir. Ele correu e subiu rapidamente em um prédio próximo. Usando suas habilidades, ele começou a se mover pelos prédios da cidade com velocidade impressionante. Em poucos instantes, ele já tinha encontrado o rastro do criminoso. Lançando suas teias, ele passou a se balançar entre os prédios como um verdadeiro caçador, até alcançar o carro do ladrão. Sem hesitar, ele saltou sobre o veículo e quebrou o para-brisa com um soco, fazendo o carro perder o controle e sair da pista. Desesperado, o criminoso abandonou o carro e fugiu para um galpão abandonado. Mas diante de um adversário tão rápido e imprevisível, qualquer tentativa de fuga era inútil. Peter o alcançou em segundos, agarrou o homem que tentava escapar e o lançou contra uma porta de vidro com força. Sem conseguir conter sua fúria, ele avançou novamente, determinado a fazê-lo pagar por tudo.
Novamente encurralado por Peter, o ladrão implora, desesperado: "Não me machuca, me dá uma chance, me dá uma chance." Peter encara ele com frieza e responde: "E o meu tio, você deu uma chance para ele, você deu." Nesse momento, os refletores da polícia iluminam os dois e a verdade vem à tona como um choque brutal. Peter percebe que o assassino do seu tio é o mesmo homem que ele deixou escapar antes. O peso da culpa cai sobre ele como nunca. Tudo isso poderia ter sido evitado se ele tivesse feito a coisa certa naquele momento. Mas enquanto ele fica paralisado com esse pensamento, o ladrão tenta reagir e levanta a arma mais uma vez. Dessa vez, Peter não hesita. Ele age rápido, afasta o braço do criminoso e com força extrema torce seu pulso. O homem grita de dor, perde o controle do corpo e recua tropeçando. Sem equilíbrio, ele acaba se chocando e cai de uma grande altura. O silêncio que vem depois não traz alívio. Apenas um vazio enorme dentro de Peter. A vingança não trouxe seu tio de volta. Naquela noite ele mergulha em pensamentos, relembra tudo e encontra seus antigos desenhos do traje. Enquanto a voz do tio ecoa em sua mente dizendo que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, aquela frase muda tudo dentro dele. Naquele instante, Peter deixa de ser apenas um garoto perdido e se transforma em algo maior. A partir dali nasce um herói. Alguém que decide lutar pelo que é certo todos os dias. Ele passa a patrulhar a cidade enfrentando crimes, ajudando inocentes e se tornando um símbolo de esperança. Pouco a pouco, o nome Homem-Aranha se espalha e conquista o respeito das pessoas, virando não só um vigilante, mas um verdadeiro herói admirado por toda a cidade. Como nunca conseguiam capturar o rosto do Homem-Aranha com clareza, o chefe decidiu oferecer uma alta recompensa ao público por fotos nítidas dele, e isso acabou se tornando uma oportunidade rara para Peter, que tinha acabado de se formar, e precisava pagar o aluguel. Depois disso, antes de cada ato heróico, Peter sempre deixava uma câmera posicionada no melhor ângulo, assim ele conseguia registrar fotos exclusivas, e em alta qualidade. Mesmo com fotos incríveis, o chefe Pão Duro sempre encontrava um jeito de desvalorizar tudo e pagar menos, dizendo que eram horríveis e sem valor, oferecendo apenas $200 por todas. Mesmo ganhando pouco, o dinheiro ainda ajudava a pagar o aluguel. E mesmo assim, Peter continuava fazendo isso com dedicação, porque acreditava que isso o aproximaria de conquistar Mary Jane. Mas pouco tempo depois, durante um evento espacial, tudo mudou completamente. Enquanto estava no meio da multidão tirando fotos, Peter percebeu algo que partiu seu coração. A garota que ele sempre amou estava junto com seu melhor amigo, Harry. Sendo filho do dono de uma gigante empresa, Peter sabia muito bem a diferença entre ele e Harry, e isso só aumentava sua tristeza. Porém, no meio dessa decepção, seu sentido de aranha começou a alertar sobre um perigo. Ele olhou para o alto e viu uma criatura verde em um planador, vindo rapidamente em direção a todos. Enquanto a multidão achava que era apenas uma apresentação, o vilão lançou uma bomba diretamente na área onde Harry e Mary Jane estavam. A explosão foi violenta e destruiu parte da estrutura do local, fazendo a grade do prédio cair. Naquele momento crítico, Peter agiu rapidamente, lançando sua teia e salvando duas pessoas que estavam logo abaixo. O perigo só estava começando, e Peter percebeu que aquele seria um dos maiores desafios de sua vida. Ao tirar o casaco, ele revelou o uniforme do Homem-Aranha escondido por baixo. Ao mesmo tempo, a estrutura da varanda já danificada começou a rachar ainda mais, e Harry ficou preso à beira da queda sem conseguir escapar. Mas o Duende Verde não tinha intenção de parar. Logo em seguida, lançou uma bomba de alta energia aos pés dos executivos da Oscorp, e em um piscar de olhos todos foram reduzidos a cinzas. Hello, my dear. No momento de vida ou morte, Peter, já transformado, desce do céu, aplicando um chute poderoso que arremessa o duende para fora do prédio. Porém, esse golpe também faz com que a prancha voadora saia completamente do controle, voando direto contra um balão de ar quente ao longe. No instante seguinte, o letreiro preso ao balão começa a despencar. Por sorte, Peter reage rapidamente e consegue salvar um garoto segundos antes da queda. Mas nesse momento, o duende que havia caído se levanta novamente. E o mais impressionante é que ele não só bloqueia facilmente o soco de Peter, como também o chuta, lançando-o a centenas de metros de distância. Em seguida, ele retorna para sua prancha e inicia um ataque feroz usando suas armas. Porém, ataques físicos comuns parecem não afetar Peter, que dispara suas teias e com um salto alcança o balão no alto. Ao mesmo tempo, a varanda onde Mary Jane está prestes a desabar completamente. E quando Peter corre sobre o balão em direção a ela, o duende surge por trás tentando um ataque surpresa. No momento crítico, Peter usa a teia para cobrir os olhos do inimigo.
e rapidamente destrói o sistema elétrico da prancha, forçando o duende a recuar. Mas nesse instante Mary Jane também. Ela caiu do alto do prédio, acompanhada por um grito desesperador. No exato momento, Peter Parker se lança no ar e consegue salvá-la no último segundo, segurando Mary Jane Watson com firmeza. Logo depois, diante dos olhares chocados das pessoas, ele atravessa toda a rua balançando entre os prédios, carregando sua amada até um jardim privado no topo de um edifício. Ao chegar, ela ainda atordoada tenta entender o que aconteceu. Oh meu Deus! Você entrou pelo elevador? Espera, quem é você? E ele responde com confiança. Você sabe quem eu sou. Eu sei, seu amigão da vizinhança. O Spider-Man, ao ver o herói voando livremente pelo céu da cidade. O coração de Mary Jane começa a mudar, dando espaço a um sentimento novo. Enquanto isso, em outro lugar, o derrotado Green Goblin retorna para sua mansão. Revelando sua verdadeira identidade, ele é Norman Osborn, pai de Harry e um homem consumido por ambição e loucura. Confuso e perturbado, ele murmura para si mesmo. Eu não entendo. Você achou que era coincidência? Tantas coisas boas acontecendo para você. O que você quer, dizer o que você quer fazer, mas não pode. Remover aqueles que estão no seu caminho.